Quando o presidente Bolsonaro fez aquela reunião que o ministro do STF, Celso de Mello, mandou divulgar, o então ministro Sérgio Moro foi cobrado pela sua inação com relação a abusos cometidos por governadores e prefeitos em alguns estados. Sérgio Moro deixou o ministério e foi substituído por André Mendonça. De lá para cá, a situação piorou muito. Os abusos que a gente está vendo aí em muitas postagens são inacreditáveis. E também tem abusos cometidos contra o próprio presidente. E aí eu quero saber onde está o ministro da Justiça. O ministro da Justiça, em qualquer país do mundo onde existe esse cargo, ele é designado para tratar de assuntos nacionais pertinentes ao poder judiciário, polícias, manutenção e defesa dos direitos humanos e outros temas institucionais vinculados ao direito no que diz respeito ao papel do executivo perante entidades públicas ou privadas e ao cidadão. Na prática, ele cuida da proteção da lei com a missão de garantir a segurança pública e a justiça no Brasil. O ministro e a sua equipe vão trabalhar para garantir a defesa da ordem jurídica no país e as garantias constitucionais. E aí tem muita coisa que cabe ao titular da pasta. Eu enumerei aqui algumas delas. A manutenção dos direitos políticos, a defesa da ordem econômica nacional, a garantia dos direitos do consumidor, a gestão do sistema penitenciário, a segurança de fronteiras aéreas, terrestres e marítimas, a classificação indicativa de filmes e programas audiovisuais, a promoção de políticas de justiça, o combate à pirataria, ao tráfico de pessoas e ao tráfico de drogas, combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao terrorismo também. O ministro da Justiça é um dos responsáveis pela recuperação de ativos desviados por atividade criminosa. Também cabe a ele a proteção aos direitos da população indígena e a expansão da cooperação jurídica internacional. Ele também é responsável pela defesa de bens da administração pública e também lida com migração, imigração e com transporte de mercadorias. Tratamento, recuperação e reintegração social de usuários de drogas também está entre as suas atribuições. Mas com o agravamento da pandemia e as atitudes ditatoriais de governadores e prefeitos, que não sabem mais o que fazer depois de tudo que fizeram e o número de mortes não diminuiu, eles agora querem culpar o governo federal pelas respectivas incompetências. E olha que ainda teve gente que desviou o dinheiro que deveria ser destinado ao combate à pandemia. O poder conferido a eles pelo Supremo, que fica tentando o tempo todo tirar o corpo fora, só serviu para agravar a situação política e econômica do Brasil. Eles prendem todo mundo em casa, impedem empresas de funcionar, alguns usam dinheiro que o governo federal enviou para o combate ao vírus para acertar pagamentos do funcionalismo e até dar aumento para eles. Esse foi o caso do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, do PSDB. E agora, além de pedirem mais dinheiro, querem culpar o Bolsonaro pelo caos que eles próprios promoveram. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, está agora cobrando dos governadores o destino do dinheiro. E quer saber até amanhã o que esses administradores públicos fizeram com os bilhões enviados para eles pelo governo federal. Agora veja só que curioso. Bastou a PGR mandar o ofício que o governador da Bahia, o petista Rui Costa, disse que vai
disponibilizar cerca de 280 novos leitos? A pergunta é, por que ele não fez isso antes, na ocasião em que o dinheiro chegou? A gente já tem um ano de pandemia. Ou ele foi negligente, ou é um incompetente. Isso sim é genocídio. Mas nisso a imprensa não fala. Como também não fala o que o Mandetta não fez quando era ministro da Saúde. Veja o que o portal Terra Brasil Notícias publicou ontem. Bomba. Guedes diz que Mandetta recebeu dinheiro, mas não comprou vacina. Saiu com 5 bilhões no bolso. Eu particularmente acredito que agora muita coisa podre vai aparecer. Mas a pandemia, além de revelar tiranos, desnudou aí o desespero de opositores no ano que antecede as eleições presidenciais. A gente sabe que o jogo é sujo. Mas a esquerda, com apoio de ministros do STF, consegue judicializar tudo. E com uma rapidez nunca vista antes na nossa justiça. É prazo de 5 dias para o presidente se explicar, são cobranças absurdas e constantes que tentam minar todas as ações do Poder Executivo. Isso nunca foi visto no Brasil com essa volúpia, né? Se alguém ousa ofender ministros do STF, vai preso. Incluindo um deputado federal que, pela nossa Constituição, tem imunidade material parlamentar. E poderia falar o que falou. Se a gente concorda ou não, aí é outra coisa. Vários juristas já disseram isso, inclusive o Dr. Ives Gandra Martins. Se alguém ofende deputados, agora querem também pedir prisão. Veja o caso do apresentador Danilo Gentili. Agora, quando ofendem o presidente da República, ninguém dos demais poderes abre a boca. E é nessa hora que a gente precisa saber onde é que está o ministro da Justiça e o que ele está fazendo. Ele tem a obrigação de judicializar todas essas tentativas de desmoralizar o presidente com declarações e afirmações que não são verdadeiras. Elas fazem parte da narrativa da esquerda para tentar derrubar o governo. Isso também as pessoas já estão sabendo, né? Isso que estão fazendo é crime. E essas pessoas precisam responder por seus atos. Lembra que eu falei ainda há pouco das atribuições do ministro da Justiça? Pois é. O coronel nordestino, que se acha o humanista, né, já deixou clara a intenção daqueles que querem tirar o Bolsonaro do jogo político. Veja o que disse o Ciro Gomes. 4 anos em que a introdução da reeleição foi uma perversidade que o Fernando Henrique introduziu na nossa vida, felizmente ele reconhece, que faz com que na hora que o cara se eleja, aí está o exemplo Aécio, etc., a oposição se põe destrutivamente, porque senão o cara acerta a mão e ganha 8 anos. Nós todos estamos tratando de destruir o Bolsonaro, senão ele fica aí 8 anos. E o povo? E as coisas boas que o presidente e seus ministros vêm fazendo? Que se danem, né? O negócio é tirar o cara da frente. E o ministro da Justiça, o que ele faz com relação ao que disse o Ciro Gomes, que vive chamando o presidente de genocida, e ainda postou isso aqui, ó, quase 3.000 mortes por dia. A irresponsabilidade criminosa de Bolsonaro não pode continuar matando os brasileiros. E destaca o seguinte, olha, proibido chamar o genocida de presidente. Agora, dorme com essa, né? Mas tem outra. Você vai ver o que um sujeito que se diz doutor em filosofia pela USP disse a respeito do presidente e de sua filha. Olha o absurdo. Porque há pessoas que gargalham, isso não é sorrir. Bolsonaro é um cara que gargalha, parece nazista. A menina, a Laura, é visivelmente uma menina triste e que vai sofrer, e se é que está sofrendo demais, e vai crescer com uma personalidade difícil. Você imagina só uma menina, né, no século XXI, ter como irmãos 4 neonazistas e o pai com problemas sexuais gravíssimos, né, e a mãe miliciana. Então, a possibilidade dessa criança escapar deste lar e ser uma criança feliz, saudável, saber o que é o certo e o que é errado, é muito pequena, é muito pequena.
E se o Bolsonaro fosse uma pessoa comum, não fosse o presidente da República, não fosse deputado, qualquer conselho tutelar de menor de uma cidade interviria. Por qualquer denúncia, gente. O problema é que a estrutura familiar ali é uma estrutura montada em cima do crime, da mentira, da falsidade e da tensão. Se não bastasse isso, há uma família que lida com as mulheres de uma maneira, né, altamente problemática. Bate para a menina como uma coisa que ela não entende. E ela também, mas ela vai vir a entender, que ela já está na idade de entender, porque ela percebeu que o problema em casa é o Carluxo. E ela não tem como sair, porque o pai é o pai. O pai é o ídolo dela, em casa é ele que brinca com ela, ele é o pai. Mas ele é um facínora. Bom, esse aí deveria ser preso. Olha o que ele está fazendo com o pai e sua filha. É um irresponsável. Cadê o ministro da Justiça? Tem essa aqui que, segundo o Eduardo Bolsonaro, é famosa em Niterói, que é aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei quem é, mas o que ela diz passa dos limites, né? Quem postou foi o Douglas Gomes. Isso são lágrimas, sabe por quê? Toda maldição para pobre é pouco. Eu cheguei atrasada no trabalho e eu descobri que o Bolsonaro estava aqui com todos os filhos. E eu perdi a oportunidade de fazer o escândalo do século, justamente hoje. Hoje, que eu tô muito atacada, eu tô perfeita pra fazer escândalo. Eu perdi a oportunidade da minha vida. E eu ia fazer escândalo, e eu ia filmar, e eu ia dar outra facada no Bolsonaro, com facas de pão que eu ia roubar da Copa daqui. Provavelmente no Eduardo Bolsonaro, que é quem eu mais odeio. Mas eu perdi essa oportunidade. Bem, a gente não se espanta com mais nada, né? O deputado Marcelo Freixo, por exemplo, já disse que, uma vez para filiados do seu partido, o PSOL, que eles precisam mais do que resistência, precisam destruir o governo Bolsonaro. Destruir o governo. Ele pode ter imunidade parlamentar para dizer isso, né? Mas o deputado Daniel Silveira não. E a pergunta se repete. Cadê o ministro da Justiça? Até o presidiário José Dirceu, que está livre por causa dos seus aliados no STF, disse que até o final desse ano é preciso tomar o poder, que é bem diferente de ganhar uma eleição. Cadê o ministro da Justiça? Jornalistas e alguns cidadãos irresponsáveis, incluindo artistas que estão à beira da loucura, como Zé de Abreu e a tal de Maria Flor, falam mal e até desejam a morte do presidente. E com a maior naturalidade, e ainda acham que isso faz parte da liberdade de expressão. Esses são apenas alguns poucos exemplos do que acontece nesse nosso Brasil de hoje. Eu recebi um vídeo do ex-deputado Roberto Jefferson no WhatsApp. Ele alerta o presidente com relação a medidas que precisam ser tomadas para evitar o caos. Ele disse que a gente está vivendo num estado anárquico e inconstitucional. Veja um trecho do vídeo. Estamos vivendo um estado anárquico, um estado inconstitucional. Nós viramos uma republiqueta bolivariana. Eles querem partir o Brasil. É hora da Força Armada agir. Nós estamos vivendo o risco da secessão. Para um estado desse, uma louca, uma bicha louca como esse governador de São Paulo, esse Dória, para levantar a PM e enfrentar o exército brasileiro, não custa um segundo. Não custa para o governador. Aliás, hoje é governadora de Santa Catarina fazer igual, ou aquele gaúcho, aquele Dudu Milkshake. Está na hora, presidente Bolsonaro, está na hora. Reaja, presidente. Tem gente do seu lado que está lhe assessorando mal. O povo está com excesso de democracia, dá nisso. É anarquia. Democracia é o regime da lei. Se o Supremo fere a lei, 11 caçados, aposentados, postos na rua. E se aqueles homúnculos do Senado e os homúnculos da Câmara não fizerem
à vontade do povo. Fecha aquela lata de lixo. Excesso de democracia dá fome, miséria, desemprego, desamparo. É vitrine para aquelas vedetes que são a favor da ditadura do proletário. E a democracia está sendo assintada. Pau neles, presidente. O senhor tem apoio do povo. Pau neles. Ponha para voar aqueles 11 urubus. Tirem aqueles malandros comunistas de lá que posaram sobre a sorte do nosso país, desgraçadamente corruptos, lobistas, comunistas, satanistas. Os tiranos foram revelados e até agora nada foi feito. Na tirania, a liberdade, seja ela qual for, ela se concentra num único personagem que é o próprio tirano. Ele pode ser livre, mas ele exclui as liberdades dos outros que, em tese, seriam capazes de limitar a sua própria liberdade. Hoje, em nosso país, você vê ministros do Supremo, determinados parlamentares, governadores e prefeitos livres, leves e soltos, alguns deles viajando até para o exterior. Essa liberdade eles detêm e não sobra para mais ninguém. André Mendonça, cadê você?